Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Bom gente. dia. A gente está numa viagem. Nós chegamos ontem aqui em Monte Verde, cidade muito linda. O hotel que a gente está chama Hotel Quiruava. Quiruava, Tá ali o isso. nome. Quiruava. É um nome indígena, tem um significado, mas eu não sei dizer o que é agora. Nós já estivemos aqui 2 vezes, né? Essa é a terceira vez e sempre fomos muito bem recebidos. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho intolerância a glúten. Então, uma coisa que a gente sempre olha quando a gente vai se hospedar em algum lugar, e a Alessandra, intolerância à lactose. Uma coisa que a gente sempre olha, né? Que a gente sempre considera quando a gente vai se hospedar em algum lugar, é se tem essas opções, zero glúten, zero lactose, porque isso para nós é muito importante. Parece que é uma coisa boba, mas no caso dela causa muita dor, muito desconforto, gera muitos gases. No meu caso é a inflamação interna, né, que embora seja silenciosa, embora a doença celíaca ela não apresente sintomas assim Que vai te levar para o hospital. imediatos, né, que vai me levar para um hospital, mas ela por dentro ela está inflamando o meu intestino e isso futuramente pode gerar muitos problemas. Então, essa questão para nós é muito importante. E aqui nós tivemos esse cuidado, né, esse carinho. Esse hotel aqui, ele tem essa... Mas, tá gostando da viagem? Sim, aqui é bom reforçar que não é só porque é lactose ou intolerante a glúten, mas aqui também tem para pessoas veganas, né? Sim, tem opções veganas para quem segue essa linha vegana, né? No nosso caso não é opção. Ah, porque nós queremos ser... Tem gente que confunde, né? Queremos ser fitness agora, tal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma questão de saúde. É você... Nós estaríamos ingerindo alimentos que estão nos provocando males, assim, irreversíveis. No meu caso, quando eu como alguma coisa com lactose, igual muita gente fala, toma Lactday, toma alguns remédios que tem para tomar, aí em algumas pessoas, em quase todas, né, que eu conheço, dá um conforto e um alívio. No meu caso, não tem um remédio. Eu já tomei, cheguei a tomar já até 6 para ver se, mas não dá. Acaba se eu digerir e não notar isso muito rápido, porque o estômago avisa muito rápido. As pessoas que me acompanham no meu Instagram sabem que eu fiz redução de estômago em 2015, mas também não foi isso que gerou, né? Eu já tinha, só que agora ficou mais grave porque o estômago está menor, então eu vou parar no hospital mesmo. Então, no meu caso, eu olho muito a essa questão. Tem produtos que vêm, né, assim, pode haver Pode conter conter leite. leite. Então, até esse pode conter, quer dizer, pode ser uma coisa, uma alimentação cruzada, né? Então, Contaminação. contaminação cruzada. Então, eu não vou comer, porque esse pouquinho no meu estômago, que agora é pequeno, vira uma bomba. Então, a gente toma esse cuidado e, igual o Edvaldo falando, não é porque quer ficar. Não, imagina, uma mineira que não pode comer pão de queijo. Não é legal. E, assim, tem coisas que... opção de glúten, por exemplo, o Edvaldo não pode com glúten. Então, a gente compra as coisas dele sem glúten e eu como. Porque o glúten, quando a gente tira, não faz mal. Pelo contrário, faz bem. Para mim.
para você, para qualquer pessoa, porque a farinha incha, mas é a minha decisão de não comer para, já que a gente tá só nós dois em casa, não ficar fazendo vários tipos de comida, né? Uhum. Mas as pessoas têm que procurar um médico, não é uma coisa que foi tirada da cabeça do Edivaldo, da minha cabeça. A questão do glúten, tem que falar, né, sobre isso, Edivaldo, um pouco. Não é que a lactose você pode vir a ter. Você pode ter a infância inteira ter tomado leite, né, e não ter tido Sintomas. sintomas graves, né? No meu caso, eu creio que desde criança, mas assim, não tinha sintomas graves. Até mesmo porque não tinha aquela... Desde criança, eu sempre frequentei muito Fazenda, fazenda. roça, Então, essas coisas. essas coisas não tem aquela coisa toda industrializada, tal. Então, com o tempo, esses alimentos nossos, ele tem passado por muitos processos. Então, eu acho que isso também acarreta um pouco, né, querido? É. Então, a gente olha por esse lado, porque senão as pessoas começam assim, eu tô ficando inchada, e aí para de comer. Não, procure um médico, ver direitinho, né? No caso do Edivaldo, por exemplo, ele precisa fazer mesmo, né? Senão vai acarretar lá na frente, ou um futuro próximo, Outros problemas. outros problemas. Então, e são graves, né? Sim. E eu queria aproveitar, né, esse bate-papo, né, que levou para esse lado, acabou levando para esse lado de alimentação, e lembrar o seguinte: esse aqui é um canal que fala de Bíblia, que fala das coisas de Deus, né, tanto que ele chama Minuto com Deus. Eu comecei com uma mensagem bem curtinha, mas agora a gente já tem um público bem engajado, né, um público que se interessa por ouvir a palavra de Deus. Então, hoje em dia, as mensagens são mais longas. Mas eu tô querendo trazer aqui para um exemplo dentro da Bíblia, né, em relação à alimentação. O povo judeu, as leis dadas a Moisés, as leis do Antigo Testamento, muitas delas diziam respeito ao que se pode ou não pode comer. Aí eles não podiam comer carne de porco, não podia comer camarão, um monte de coisas, né, que Deus achou por bem naquela época deixar como mandamento para eles. Os mandamentos de Deus são um cuidado para nós, né? Hoje em dia, nós devemos seguir rigorosamente as leis do Antigo Testamento? Não, nós vivemos uma outra realidade, e eu queria deixar uma passagem aqui onde Jesus fala sobre essa questão da alimentação. Olha que interessante. Nós sabemos hoje que as coisas que nós comemos, elas podem nos fazer mal. Mas o principal mal que está na nossa vida não é através daquilo que nós comemos. O mal é o que está dentro de nós. Foi o que Jesus falou em Mateus 15, no versículo 11. Olha só o que ele disse: você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isso é o que o torna impuro. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso, Alessandra? Sim. Então Jesus está dizendo assim, olha, o que sai da sua boca é impuro. Porque o nosso coração, ele é impuro, ele é enganoso, ele é egoísta, ele é avarento, ele é julgador, ele é crítico. Então, essa palavra, ela se aplica
em vários contextos. Jesus não estava falando aqui de alimentação. Jesus estava falando de coração, de mente, de sentimento, de comportamentos. O que está dentro de nós é que nos faz impuros. Por isso que Davi, no Salmo 51, pediu a Deus o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vejo assim muita hipocrisia nos dias de hoje, pessoas se preocupando com o que você come, o que você bebe, O que você veste? o que você veste, o que você ouve, que música que você ouve, mas elas não têm essa mesma preocupação com o veneno que está dentro delas e que elas destilam de forma aleatória no mundo, nas conversas, em várias situações, entende? Principalmente na rede social. Rede social é um campo de batalha, É um caos. é um caos, né? Às vezes a gente posta, tem coisas que eu não posto na rede social. Por exemplo, ontem nós chegamos aqui nesse hotel maravilhoso, tinha uma música ao vivo, uma música romântica ao vivo. Quem me segue lá no Instagram pode até ver nos stories lá uma musiquinha no fundo. E foi oferecido a nós como cortesia, como um mimo, como uma forma de nos honrar. Seja bem-vindo, né? Uma atitude de boas-vindas. Foi nos oferecido uma taça de champanhe. Meia. Hã? Meia. Meia taça de champanhe. E assim, nós não consumimos álcool, nós não somos dados ao vinho, ao álcool, nós não temos esse hábito, esse costume, cerveja, a gente passa longe. Mas eu vi naquela atitude do hotel uma coisa assim, de acolhimento, sabe? E aí eu aceitei a taça de champanhe. Nossa, pastor, você tomou champanhe, você não vai para o céu. Não, irmão. O que me torna impuro não é o que eu como, não é o que eu bebo. Eu posso tomar um gole de champanhe e ficar agora o resto do ano sem tomar champanhe. A gente toma champanhe o quê? Quando a gente comemora o nosso aniversário de casamento, uma vez no ano. Não, eles têm que explicar. Essa daí aí também é sem álcool. Pois é. Tanto que a gente não consegue. A gente com álcool é um fracasso, irmãos. Às vezes a pessoa, no intuito de me agradar, ela me dá um vinho. Não, esse vinho aqui é da safra tal, é do país tal. E eu, nossa, meu Deus. Obrigado, irmão, que Deus te abençoe. Mas eu acabo dando para alguém que aprecia vinho, porque a gente gosta mesmo do sabor do doce, não do amargo, né? Então, por exemplo, quando eu ministro ceia, eu faço isso com suco de uva, né? Então, eu queria só deixar essa reflexão para você. Não se preocupe tanto, sabe, com o que os outros comem, bebem, vestem. Cuide mais da sua vida, da sua própria vida, porque o seu coração está impuro. E o que sai dele, o que sai da sua boca, aquilo que vem do coração e sai pela sua boca, É o que está na sua alma. pode gerar vida ou pode gerar morte nas pessoas. Então, Ou na própria pessoa. ou em você mesmo, né? Então fica essa reflexão aqui nesse lugar maravilhoso. Eu não sei como é que vai ficar o áudio. A gente está usando os microfones aqui, mas costuma dar algum ventinho e dar alguma interferência. E isso que você está falando, né? O que sai pela boca, num outro versículo que fala, muitas vezes as pessoas, elas têm mania, não só pela boca, né? Porque quando sai pela boca é porque ela viu. Ela viu com o quê? Com os olhos. E tudo que você vê, a Bíblia fala, se tudo que você vê é ruim, quão grande é a escuridão
que há em que você. há em você. Então, a gente pega essas coisas, porque é lançado essas coisas em muitas igrejas para aprisionar as pessoas a não comer. E é assim, gente, é para você não comer. O que o outro faz não é da sua conta. Aí os irmãos querem tomar conta da vida do outro. O outro vai prestar conta a Deus, entendeu? Você vai prestar conta a Deus. Ah, mas está fazendo errado. Não é problema seu, a não ser que seja um filho seu e que você queira ensinar. Mas com certeza, quando seu filho tiver 18 anos, pagando a conta dele, sair de casa, ele vai comer o que ele quiser. Então, Beber o que ele quiser, é, ingerir o que ele quiser. Exatamente, porque na verdade a gente ensina no caminho os filhos, mas com uma certa idade eles vão ter as suas próprias atitudes, os seus próprios comportamentos, opiniões, né? E graças a Deus os nossos filhos, eles têm, que a gente fala, nossos filhos não é o nosso só, mas os seus filhos também. Nossos filhos, eles estão cada vez mais sábios, não como a gente que entrava dentro da igreja e tudo que derramava dentro da gente, antes da gente ir para o seminário, aprender, né, a palavra de Deus, a gente tomava aquilo como verdade, e é verdade única, e nos cegava, nos aprisionava, a gente deixava de fazer um monte de coisa. Igual muitas vezes, Edivaldo, você está falando sobre comer, o que sai pela boca, né, que é o que estraga as pessoas. E eu já falei dos olhos, porque primeiro a gente está vendo uma outra pessoa comer ou uma coisa. Ah, não vou comer porque o pastor disse isso. Tal. Não, mas o que a Bíblia está dizendo? E quando o Edivaldo falou assim, nós não vamos fazer o que está no Velho Testamento. Não, a gente não está invalidando o Velho Testamento, não. Porque o Velho Testamento, quando Jesus veio, né, que é o Novo Testamento... Era a Bíblia que ele tinha, né? Ele cumpriu todos aqueles requisitos, porém trazendo mais clareza, né, para que a gente possa pensar, para que a gente possa sair de uma caixa. Interpretar, Jesus né? tirou as pessoas lá do Egito, prisioneiro, e de repente puseram a gente dentro de uma caixa que chama-se igreja, 4 paredes, que também aprisiona a gente, se a gente deixar. Porque são dito coisas distorcidas da palavra, quando você... quantas vezes eu, por exemplo, eu já recebi, nossa, para que tanta ornamentação, isso aqui é tudo vaidade, colar, brinco. Gente, não é, isso aqui chama ornamentação, está na Bíblia aí, aqui, ó. As mulheres se ornamentavam, desenhavam na pele, tomavam banhos de óleos e óleos essenciais para os seus reis, maridos. Então, assim, você tem que entender o contexto para que não saia daquilo que Deus colocou para a gente. O que Deus colocou para a gente é a nossa alma tem que estar com amor. Então a gente faz as coisas, ouve a palavra de Deus e com amor, nos corrigindo, mas corrigir o outro com o mesmo amor que você corrige o seu filho, que você fala com seu marido ou com um amigo, um outro que seja um colega ou uma pessoa estrangeira. Estrangeira que eu estou dizendo, uma pessoa que não é do seu convívio. Então a gente precisa muito entender o que está falando na Bíblia, trazer para dentro da nossa vida, da nossa mente, e trazer para você essa verdade. Buscar essa verdade e viver essa verdade. E as outras pessoas, cada dia elas vão aprendendo. Então, muitas vezes eu sei uma coisa e sinto, e o Edivaldo sabe outra. Então a gente, quem sabe mais, quem sabe menos, cada um está num patamar espiritual diferente, entende? Então não tem como você ficar se medindo, e isso gera uma competição, né, querido? Verdade. Se você não tomar cuidado, gera uma competição, porque vem uma coisa que chama... não sei se eu posso falar ostentar ou se eu posso falar vaidade. Isso aqui é vaidade. Sabe o que é vaidade? Quando Deus fala vaidade, não é o que eu arrumo, o que eu brinco, o batom, a roupa, os acessórios. Não, é
simplesmente a vaidade do seu ser. Você ser soberbo. Por quê? Isso aí é a vaidade. Aí cada um quer mostrar que sabe mais, que entende mais e é mais santo. E não existe ninguém mais santo. Santo que teve aqui nessa terra, morreu por mim e por você, que Amém. é Jesus. Nós somos santo por intermédio do sangue dele, porque senão a gente não seria nada. Mas isso Amém? aí dá assunto para outro vídeo. Eu vou encerrar esse agora, porque senão eu não consigo nem depois postar. Tá bom? Fica essa palavra, ó. Você não se torna impuro com o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca, isso é o que o torna impuro. Deus abençoe vocês, um excelente dia. Deus Até o nosso abençoe. próximo vídeo. Cuide bem do que sai da sua boca. Não esquece de dar o like aqui, dê o like, se inscreve no canal. Compartilhe. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador. Amém? Pode alcançar bastante vidas, né? Deus te abençoe. Pastor Edivaldo. Pastor Alessandro. E esse é o canal Minuto com Deus. Tchau, gente. Até daqui a pouco.